Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da mente de Cristo e agora sobre as características de uma mente de servo. Ontem nós vimos a importância de nós entendermos que Jesus ele nos fez um convite muito precioso, que é aprendermos dele a sermos mansos e humildes de coração. Mas nós também aprendemos com o nosso mestre, que é o nosso padrão de servo, de serviço, que nós também devemos ser bons. E hoje nós vamos entender então esta 13ª característica da mente de servo, que é ser bom. Nós conhecemos a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, ela nos dá esta característica. Lá Jesus chama aqueles homens que o serviram da forma como ele pediu. Porque nós devemos servir a Deus do jeito, da forma com que ele nos pede para fazermos as tarefas na sua obra. Está escrito no manual que é a palavra de Deus, a vontade de Deus e a forma como Deus quer que nós realmente servimos a Ele. Então, quando nós temos esta parábola dos talentos, daqueles homens que receberam 2, 5 e 10 talentos. Mas o importante é que eles dois deles fizeram exatamente aquilo que o seu mestre mandou. E então eles receberam uma frase, um elogio de Jesus. Ele diz: bem está, servo bom e fiel. E é assim que devem se encontrar os servos de Deus na terra, serem bons e também fiéis. Então, observe aqui que Jesus ele emprega a palavra nesta parábola. Mas o que seria ser bom nesta parábola? A confiança que um servo deve ter, aplicando então a excelência na obra do Senhor. Quando nós usamos, quando nós exercitamos a excelência na obra, o espírito da excelência, então nós estamos confiando nesta obra, aplicando exatamente a forma como Deus quer que nós façamos na sua obra. Então, uma vez mais, dá para entender que o servo havia realizado uma tarefa no reino de Deus, havia realizado então este trabalho no reino de Deus e recebe então este elogio. Bom está, servo bom e fiel. Um bom servo sempre vai ter valor na prática, um valor prático quando ele trabalha com excelência para o seu Senhor. Então, qual é a funcionalidade? Então, a funcionalidade de ser bom. Quando nós somos bons do ponto de vista de Deus e não do nosso ponto de vista e nem do ponto de vista dos homens, então o Senhor poderá produzir frutos através de nós. Ele prova aqui, então, a prova de que realmente nós somos verdadeiramente servos, cujo propósito foi redimido, é pelos frutos, Como que você sabe realmente que você é verdadeiramente um servo que foi criado com uma missão e com um propósito? É através dos frutos. Mateus capítulo 10, versículo 20, diz assim, que os discípulos do Senhor, que os servos do Senhor, eles serão conhecidos pelos frutos, e pelos frutos os conhecereis. Um bom servo sempre dará bons frutos para o reino de Deus, porque a sua confiança é aplicada na excelência do Senhor.
Então, quando nós somos realmente bons, quando funciona em nós o espírito da excelência, nós permitimos que Deus produza frutos através da nossa vida. E não são poucos, né? São muitos frutos. Ele diz que os seus discípulos, aqueles que permanecem nele, darão frutos. Mas não são poucos frutos, darão muitos frutos. Jesus, ele era bom, a sua capacidade de serviço, né, daquilo que ele fez, da missão, do serviço que ele prestou em 2000 anos de história cristã, continua atingindo milhões e milhões e milhões de pessoas. Ele afirmou: eu sou o bom pastor, em João 10:11. Poderíamos então aplicar esta característica em todas as suas funções. Ele é o bom mestre, ele é o bom salvador, ele é o bom irmão, ele é o bom noivo, ele é o bom sacerdote, ele é o bom salvador. Em todas elas, Jesus é bom. Então, a importância de nós entendermos que quando nós somos bons ou praticamos o serviço que o nosso mestre pede que nós façamos no seu reino, então nós permitimos que Deus possa produzir frutos em nós e também através de nós. Uma outra característica importante que nós temos, nós vamos falar então amanhã, terminando então essa série de devocionais a respeito da mente de Cristo. Nós vamos falar da 14ª, então, característica, que é o servo prudente. Que o Senhor possa, então, nos abençoar. Deus abençoe seu dia e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corça da Manhã.